Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados e acolhidos por essa casa tão acolhedora, sentindo a presença dos amigos espirituais, alegres pelo convite da espiritualidade amiga para esse encontro, essa reunião de aprendizado, de luz no caminho. Nós pedimos as bênçãos e a proteção da espiritualidade maior, do nosso mestre, o bondoso Rabi da Galileia, o amigo Jesus, que nos abrace, que nos envolva em todas as atividades dessa noite, que seja proveitosa e que ilumine nossos caminhos. Que assim seja. Então, para a mensagem da noite, nosso querido amigo, trabalhador do movimento espírita há muitas décadas, Fernando Ferreira, lá do Centro Espírita de Braço Norte. A tribuna é sua e Jesus te abençoe. Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja conosco. É sempre uma grande alegria estarmos de volta a esta casa, reencontrarmos os amigos. Apenas uma pequena observação, né? Na verdade, nós somos trabalhadores do Centro Espírita Consolador Prometido e sempre prestando assistência ao nosso Centro Espírita Luz e Esperança de Braço do Norte, né? Em apoio a todas as casas da região também. Bom, eu confesso para vocês que tenho acompanhado muitas reclamativas com relação ao trabalho, né? Principalmente de jovens. E aí a gente fica pensando, mal começaram a trabalhar, né? E já estão reclamando, querendo parar, descansar. E por outros que preferem estar nas redes sociais, se enchendo de uma cultura inútil, a bem da verdade, e que preferem continuar realizando aquela atividade a ter um trabalho efetivo, um trabalho produtivo. E todas as vezes que nos chega esta reclamativa com relação ao trabalho, eu sempre faço uma proposta: vamos trocar? Vamos trocar? Sim, porque para vocês poderem entender a minha dificuldade em razão de um problema cardíaco, né? O espírito quer trabalhar, o meu espírito anseia por trabalho, eu quero trabalhar, mas o meu corpo está pedindo repouso. Então eu estou vivendo, só para vocês terem uma ideia, né? Eu estou vivendo momentos em que a pressão está 19, 20. Agora mesmo, antes de sair de casa, por exemplo, ela estava 19 por 13. E naturalmente, os companheiros, se há um médico presente, ele dirá: é insano você sair para a estrada desta forma. Das duas, ou você infarta pela 7ª vez, ou então você vai sofrer um AVC e provocar um acidente de grande monta. Naturalmente, você deveria ficar em casa. Mas eu confesso para vocês que o meu desejo de estar aqui hoje era tão grande, que eu fiz um pedido, uma rogativa a Deus, que me desse condições, me desse a harmonia necessária. E agora estava pedindo exatamente a magnetização dessas águas para que eu pudesse também ter a medicação necessária para vencer a esta pressão, que confesso para vocês está pressionando a minha cabeça neste momento. Então, por favor, me permitam tomar a medicação e mantermos o foco ao longo desta atividade. Trabalho, sim, trabalho, eu quero trabalhar. O espírito anseia pelo trabalho, mas o corpo pede repouso. Talvez esteja aí justamente a problemática da pressão, porque o meu corpo está dizendo fica, o espírito está dizendo quero ir, quero sair, quero trabalhar, quero atividade. E em contrapartida nós encontramos tantas pessoas em plenas condições de saúde e que não querem trabalhar. E eu fico pensando exatamente, enquanto falo para vocês, de um empresário aqui de Santa Catarina que desde o começo das enchentes no Rio Grande do Sul saiu do seu lugar comum, pegou tudo que tinha, pegou carro, lancha
e foi em direção ao Rio Grande do Sul ajudar. E pasmem, meus senhores e senhoras, que passado toda essa atividade de chuva, toda a intempérie que estava provocando esse grande flagelo, ele continua lá, porque ele diz que agora vem a parte mais delicada de auxílio aos irmãos, que é ajudar a reconstruir as suas moradas. E ele tem toda a razão, porque nesse final de semana, em contato com alguns companheiros no Rio Grande do Sul, nesse final de semana não choveu. E deu possibilidade para as pessoas que estavam nos albergues, nos abrigos, voltarem aos seus lugares da antiga residência. E alguns, lamentavelmente, ao chegarem lá, não encontraram mais a casinha. Outros, ao regressarem às suas antigas moradas, o barro, a lama tomou conta. O cheiro é tão forte, que foi difícil para muitos poderem entrar nas suas residências. E o trabalho de reconstrução exige muito. E aí o que mais se ouve é justamente que estes recursos que deveriam ser aportados para ajudar estas pessoas foram desviados. Alimentos foram desviados. E estas pessoas não têm com o que reconstruir as suas casas, as suas moradas. Não tem para onde ir algumas delas. E precisam continuar recebendo ajuda. Como eu dizia para vocês, esse empresário continua trabalhando. E alguém perguntava a ele, mas tu abandonou os teus negócios, abandonou a tua família toda? E ele diz, a minha família está muito bem. E eu preciso ajudar outras famílias que não estão bem. Este verdadeiramente é um espírito missionário. Porque tem a consciência do trabalho, a importância do trabalho. Não obstante, ao abrirmos o Evangelho, lá no capítulo 25, que tem por título Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca acha, e ao que bate lhe abrirá. Que o homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-ás uma serpente? Portanto, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Na infância da humanidade, o homem não aplica a sua inteligência senão em procurar seu alimento, em meios de preservar-se das intempéries e de defender-se de seus inimigos. Mas Deus lhe deu o que falta ao animal, o desejo incessante de melhora. É esse desejo do melhor que o impele à busca dos meios de aprimorar a sua condição e que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois a ciência é que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas buscas, sua inteligência cresce, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem alcança individualmente durante sua vida é muito pouco e mesmo imperceptível se comparado a grande número. Assim, como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se tantas almas se fossem todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente, mas a partir de elementos primitivos, e tudo sempre estaria por fazer, por aprender. Não haveria motivos para que hoje o homem fosse mais adiantado que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual de recomeçar teria de recomeçar. A alma, ao contrário,
retornando com seu progresso cumprido e adquirindo a cada vez algo mais gradualmente, passa da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Vejam, então não estamos aqui por acaso. Nós temos, cada um de nós verdadeiramente tem uma tarefa, porque alguns companheiros dizem uma missão. Não somos missionários, somos devedores. E estamos aqui por merecimento que muitas e muitas vezes foi tido a partir de entes queridos ou de seres superiores que rogaram esta oportunidade para que alguns de nós estivéssemos aqui reencarnados. E entendamos que o trabalho é necessário para o nosso progresso. A nossa caminhada espiritual vai nos dando o progresso, tanto intelectual quanto moral. É desta forma que precisamos nos exercitar através do trabalho. E é de tamanha importância que existe a lei do trabalho. Lá no Livro dos Espíritos, temos exatamente, na questão 674, a necessidade do trabalho. Kardec pergunta ao Espírito Verdade: qual a necessidade do trabalho? É da lei da natureza? O trabalho e recebe como resposta: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Claro, necessidades são criadas. Não obstante, em razão exatamente dessa intelectualidade que vamos desenvolvendo, o homem vai criando mais necessidades. E como tal, nós não queremos ficar para trás. Nós queremos também usufruir de tudo isto que é criado. Natural, é muito natural. No entanto, como dizia o texto, é importante nós entendermos não somente as necessidades materiais que temos. Não estamos falando do supérfluo. Estamos falando de verdadeiras necessidades materiais que temos para esse exercício de provas e expiações em que estamos. Mas não podemos prescindir, acima de tudo, das nossas necessidades espirituais. Temos que nos perguntar: por que é que eu estou aqui? Todos nós somos devedores. Todos nós estamos no mesmo barco, não existe ninguém melhor do que o outro. Todos nós estamos aqui para aprendermos a viver, conviver e, principalmente, construirmos juntos, nos darmos as mãos, seguirmos juntos nas várias atividades, para que possamos, cada um, a seu tempo, com a sua capacidade, auxiliar em razão da capacidade do outro. Nos complementarmos. Por isso é importante nos correlacionarmos, trocarmos essas vivências, essas expertises, essas experiências que ganhamos da vida, um ajudando o outro. E como eu disse aos senhores, por exemplo, eu estou trazendo por aqui o meu exemplo. Estou trazendo, por exemplo, esta determinação que trago comigo, de aproveitar ao máximo ainda que me resta, sabendo que este desencarne em razão deste problema orgânico poderá acontecer a qualquer momento. Poderei voltar à espiritualidade até mesmo neste momento aqui, se desencarnar na frente dos senhores, mas se isto acontecer na noite de hoje, vou ser imensamente grato, porque tive a oportunidade de estar aqui na frente dos senhores, trocando esta experiência, para que nos determinemos efetivamente a cumprirmos as nossas tarefas, tudo aquilo que nós objetivamos, não somente no plano material, mas no plano espiritual. Então, na questão 675,
Kardec pergunta: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Olha Kardec. Resposta: não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação é útil, é trabalho. Portanto, não é só o trabalho material, o trabalho mental que nós desenvolvemos também é um trabalho. Tudo aquilo que nós estamos fazendo em prol do nosso semelhante dobra-se, efetivamente, porque este é o verdadeiro trabalho, um trabalho da caridade, da verdadeira caridade, porque é o bem praticado, é colocado em ação, porque não me adianta tão somente adquirir conhecimento e não trabalhar com este conhecimento, porque são dois verbos que eu sempre comento, né? Um é o aprender e o outro é o apreender. Aprender, eu não sei algum assunto, vou ler, vou me inteirar. Agora, quando eu exercito, quando eu torno prática, ou quando eu torno prático este conhecimento, aqui eu estou apreendendo este conteúdo. Portanto, todo trabalho é útil. A questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso, é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo outorgou Deus a inteligência, mas a inteligência também é um trabalho. 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhes assegurar a existência, Porque todos nós trabalhamos e muitos invejam, por exemplo, a riqueza do vizinho, do chefe, né? Mas aquela riqueza é uma prova. E se você soubesse o quanto deve ele responder, nós não pediríamos para ter aquela riqueza. Mas e tendo a riqueza material, nós precisamos fazer bom uso desta riqueza. Não somente em detrimento dos nossos, mas de todos que estão ao nosso entorno. Citando o exemplo deste empresário, no começo da minha fala, que sai daqui de Santa Catarina e continua trabalhando, sem receber absolutamente nada, correndo o risco de pegar muitas doenças, mas ele pouco se importa com isso, porque o desejo de ajudar é muito maior, e naturalmente ele está sendo ajudado. Na questão 680, não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Resposta: Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive as despesas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. Novamente, a utilidade do trabalho. Questão 682. O limite do trabalho. Olha só, o repouso, né? Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência a fim de que se eleve acima da matéria. Muito bem, o repouso é necessário. Por isso temos o repouso do corpo físico. É necessário repousarmos o corpo físico. Então, quando nós temos a consciência do trabalho, a vontade do trabalho, olha o que acontece. Na minha oração, vou pedir a Deus que enquanto o meu corpo físico descansa, no horário noturno, por exemplo, que me seja dada a oportunidade de continuar trabalhando na espiritualidade, auxiliando, realizando tarefas produtivas. E aí a minha prece: Senhor, permita-me que enquanto o meu corpo físico descansa, possa eu
continuar em atividade, trabalhando, auxiliando, ao que pese o meu merecimento. Senhor, permita-me cumprir as tarefas dentro de tudo aquilo que Tu esperas de mim. Sim, porque vejam bem, há uma grande diferença entre esta prece, esta pessoa consciente que tem verdadeiramente a consciência da utilidade e da importância do trabalho, daquele que simplesmente deita para dormir e, de acordo com as suas afinidades, vai, por exemplo, para o bar, vai se divertir em festas, em convívio com outros espíritos desdobrados também. Curiosamente, ao sair de minha casa, eu preciso passar na frente de um bar. Gente, e aquele bar está assim todas as noites. Todas as noites. Eu fico pensando, mas eles não têm atividade em casa, não têm nada para ajudar a esposa em casa? Não tem atividade nenhuma para fazer em casa? Aí você vai dizer, não, mas é justo, trabalhei demais. Mas veja, a mensagem é oportuna que nos diz, não trabalhamos demais, não. Nós trabalhamos muito pouco comparado a tudo que a espiritualidade está fazendo por nós. O trabalho incessante dos amparadores. Por exemplo, antes de chegarmos aqui nesta casa, uma equipe espiritual fez a higienização deste local. Por exemplo, nós temos muito ainda na nossa memória, né? Por exemplo, o fato de entrarmos numa igreja e sentirmos aquele halo renovador, aquela egrégora positiva, aqueles fluidos positivos renovadores. Mas na casa espírita também acontece, porque aqui verdadeiramente, né, nós temos este templo sagrado. É um pronto-socorro, sim, porque estão sendo atendidas essas almas que foram trazidas pela primeira vez nessa noite. Os amigos espirituais continuam trabalhando. Por exemplo, se tivéssemos todos a dupla vista, nós perceberíamos que, por exemplo, uma companheira encarnada está sendo assistida por uma equipe médica neste momento. Ela está recebendo todos os cuidados. Ela não tem ciência, mas ela está recebendo os cuidados necessários. Vejam que interessante, porque enquanto eu estava aqui rogando, fazendo a rogativa, a prece, para que fosse depositada nessas águas, imediatamente esse espírito amparador veio e depositou. E diz ele, acalma a tua mente, acalma a tua mente. Aqui está a medicação necessária. Acalma a tua mente, tudo vai dar certo. Portanto, temos que ter esta fé, a certeza de que estamos amparados. Nesse sentido, eu lembro também, gente, do livro Missionários da Luz. E vou trazer aqui, só para vocês terem ciência rapidamente, né? Quem já leu o livro sabe. Quem não leu, leia, por favor, porque você vai ter ali uma lição preciosíssima da importância do trabalho. Vamos pegar o exemplo do casal Adelino e Raquel. Bom, o Adelino e a Raquel vão receber como filho o Segismundo. Mas o Segismundo está em espírito, né? Ele está fora da carne, portanto, ele, no passado pregresso, cometeu um ato insano contra o Adelino. O casal é levado à espiritualidade conscientizado da importância de receberem aquele espírito. Mas há um trabalho muito grande da espiritualidade para fazer com que o Adelino e o Segismundo vençam este ranço, vençam esta mágoa, vençam toda aquela dor que ficou no Adelino, perdoando-se mutuamente. E isso acontece. Mas vejam que interessante, porque quando o Adelino regressa do desdobramento, ou seja, enquanto ele está dormindo, o espírito sai, desdobra e vai receber essas instruções na espiritualidade. Quando ele regressa ao corpo, ele tem uma impressão pesada. Toda vez que ele pensa em ter um filho, ele fica com uma coisa pesada dentro dele. E é novamente levado à espiritualidade e conscientizado da importância que tem este momento, e que ele perdoe do fundo do seu coração. E o que acontece?
acontece exatamente isso. A compreensão deles, e agora é preparado a reencarnação de Sigismundo. É todo um trabalho de preparo, mas vejam que antes mesmo de se pensar aquele serzinho que vai estar no útero da mamãe, na espiritualidade é montado o protótipo, o projeto do que será o corpo futuro do Sigismundo. É como se nós pegássemos em 3D agora e montássemos um esqueleto com todos os órgãos componentes, nos mínimos detalhes, mas nos mínimos detalhes mesmo. Pensarmos no corpo físico com todos os órgãos diretamente ligados. Muito bem. Acontece, então, o momento da concepção. E prestem os senhores atenção, porque naquele momento em que acontece o ato em si, naquele leito, naquele momento, na câmara nupcial ou no quarto, a equipe espiritual está acompanhando o processo da corrida dos espermatozoides, e o mentor que está acompanhando o trabalho, que está dirigindo esse trabalho neste momento, que é o Alexandre, vai magnetizar aquele espermatozoide que tem maior potencial para receber o corpo, para receber o espírito ou o perispírito do Sigismundo. Começa aí. É um grande trabalho. Segundo, aconteceu a cópula naturalmente e a fecundação. E a partir daquele momento da fecundação, há todo um trabalho do técnico que comanda uma equipe para que faça o ajustamento do perispírito do Sigismundo acoplado ao perispírito da mãe, porque será um processo de 9 meses. Mas deixa eu dizer para vocês que, antes de mais nada, na espiritualidade, o Sigismundo tremeu quando estava chegando aquele momento dele se preparar para reencarnar. Ele tremeu porque ele tinha medo de falhar. De novo, um trabalho dos benfeitores o acalmando, tranquilizando. E olha que neste momento, quando vai acontecer efetivamente a ligação, Alexandre, o mentor espiritual, pede que ele, que está numa forma adulta como eu agora, pense e principalmente sintonize com a sua forma fetal, com o pensamento, com a ideia pensamento de um feto, para que ele se condense e passe naquele momento aquela forma perispiritual. Olha que trabalho fantástico. Muito bem, como eu disse para vocês, aconteceu aquilo que a gente acha que é um milagre, né? Então, houve neste momento, a partir do momento da fecundação, 21 dias será necessário para que os técnicos da espiritualidade consigam efetivamente, célula após célula, formatar aquele projeto que eu comentava para vocês anteriormente. Dar vida àquele projeto. Ou seja, criar a forma construída molécula a molécula, blastodérmicos a blastodérmicos, gerando todos os órgãos necessários. E aqui que entra a coisa mais linda, que nós pensarmos exatamente, olha, os técnicos da espiritualidade estão trabalhando para formar aquele fetinho, célula a célula. Olha que coisa linda! E um detalhe importante, que chega a determinado órgão, os técnicos da espiritualidade entram em oração, porque é tão complexa aquele órgão, que eles vão precisar do auxílio da espiritualidade superior, e eles entram em oração, e neste momento desce aquela luz lá de cima, e é composto o órgão.
Olha o trabalho que dá para a espiritualidade, reencarnação. Reencarnar-nos, dar-nos a oportunidade de estarmos aqui. Não obstante, nesse ato também, o mentor Alexandre comunica aos amigos que estão no entorno para lembrarem aos amigos do Segismundo que ele está reencarnado, para que naquele momento, logo após os 21 dias, possam visitá-lo, possam vir visitá-lo, para que o estimule e não desista desta oportunidade reencarnatória. E acontece também que naquele momento, enquanto os técnicos estão trabalhando, vem um grupo de senhoras na espiritualidade que faz o trabalho assistencial de dar apoio e são amigas conhecidas de Raquel, a mãe, e pedem a permissão, naturalmente, para que possam conversar com a Raquel, que está encarnada naturalmente, né? E agora está com o fetinho na barriga. E o mentor diz: não. Olha, se acontecesse isso, a gente ficaria chocado, magoado. Como que não? Né? Mas como que não? Não, porque este não é o momento. O momento é muito delicado. E nós precisamos dar total atenção em todo o processo de formatação para que Segismundo tenha o corpo perfeito, que possa suportar todo o processo que será necessário. E elas entendem e, em resposta, dizem exatamente que se programarão para após os 21 dias em que a equipe estará trabalhando na formatação daquele corpo, virão visitar Raquel para apoiá-la também. Vejam que significativo. Se todos os jovens tivessem consciência, e isso não é historinha para boi dormir, é André Luiz nos relatando de fato, porque é o repórter do além, com a permissão superior para que ele possa trazer-nos essas informações. E é curioso, muito curioso, porque isso nos ajuda a entender muitas e muitas vezes a dificuldade que têm os cientistas de explicarem por que muitas e muitas vezes em algumas famílias acontece de um corpo diferente, totalmente diferente dos pais. Totalmente diferente, aliás, um espírito que é completamente diferente daquela família. Não carrega os mesmos traços, não carrega, por exemplo, o mesmo DNA, né? E a gente fica pensando, mas como isso acontece? A espiritualidade explica, dizendo exatamente. Há todo um preparo, como eu citei no caso do Segismundo, mas há aquelas relações fortuitas, em que dois jovens resolvem fazer o ato agora, e, naturalmente, como dizem os mais antigos, atiram a teia que capta o primeiro espírito que vem. Esse espírito não tem ligação com a família. Se os nossos jovens tivessem essa consciência. Se essas informações pudessem chegar a todos e dessem muito mais valor, e nós também, pararmos de reclamar e trabalharmos efetivamente, fazermos o bem sem esperar nada em troca. Porque o verdadeiro bem é o exemplo dado do empresário catarinense. Diga-se de passagem, a frase que mais se escuta em meio aos gaúchos neste momento é civil ajudando civil. E principalmente quando a gente fala que é de Santa Catarina, que é um catarinense, eles ficam imensamente felizes porque eles são muito gratos aos catarinenses por toda a ajuda que chegou. Então, queridos irmãos, o trabalho é a grande oportunidade que nós temos de evoluirmos, de ascendermos. E principalmente quando o trabalho é coletivo, a exemplo desta casa, cada um dando um pouco de si, para que a casa seja, como eu disse, esse templo sagrado. E saímos daqui hoje renovados. Lembrando, a nossa querida irmã teve a oportunidade de ser assistida. Sairá daqui hoje, se tiver consciência,
da grande benéfice que recebeu neste momento. Médicos, amparadores auxiliando, realizando um trabalho curador, ela sairá daqui liberta hoje. Sairá imensamente feliz, realizada. Assim, somos todos nós. Temos recebido todos os dias um aporte dadivoso do nosso querido amigo espiritual, por exemplo, que muitos dizem o anjo da guarda, mas é um amigo. Eu vou pegar o Laércio, por exemplo. Vamos supor que eu e o Laércio estivéssemos na espiritualidade e eu preciso reencarnar, mas ele terá a tarefa de ser o meu amigo espiritual, aquele que vai me acompanhar, aquele que vai me intuir, vai me ajudar a seguir o caminho e principalmente perseverar na tarefa que eu assumi na espiritualidade. Todos nós temos um amigo espiritual. E diga-se de passagem, o trabalho dele é incansável. Todos os dias tentando nos lembrar do nosso compromisso e principalmente nos motivar a continuarmos empenhando os esforços para corrigir-nos e para trabalhar no bem. Nesse sentido, ajuda-te que o céu te ajudará. Mas não adianta cruzarmos os braços. Aliás, vi uma frase muito bonita aqui no vídeo que dizia assim: não adianta pedir as bênçãos do Pai, imobilizando os braços no gelo da preguiça. Verdadeiramente. Precisamos sair da zona de acomodação, porque este é o momento derradeiro do orbe terreno, e progredirmos através do trabalho incessante. Jamais reclamarmos do trabalho. Trabalharmos e trabalharmos, construindo no bem hoje e sempre. Agradeço a atenção e que a paz de Deus esteja sempre conosco. Então, ainda com os pensamentos, com a mente, em sintonia com os objetivos maiores desse encontro, dessa reunião, que é o de trazer paz e conforto espiritual. Vamos todos nos sentir abraçados uns pelos outros, formando um único feixe, um único objetivo, de que aquele que está sentado ao nosso lado, de fato, esteja em paz e espiritualmente confortável, respirando os fluidos tão salutares desse ambiente, preparados pelos nossos amigos espirituais, um trabalho de muita dedicação, de bom ânimo, boa vontade, de caridade e amor por todos nós. Nós pedimos ao Mestre Jesus que esses fluidos salutares também envolvam nossos irmãos que estão em nossas mentes, em nossos pensamentos, do nosso lar, do trabalho, da via pública, conhecidos e desconhecidos, que se sintam abraçados, envolvidos pelo desejo sincero desse feixe que se forma nesta casa. Nós agradecemos à espiritualidade maior por todas as bênçãos derramadas do trabalho da noite de hoje e, com a sua permissão, nós encerramos o trabalho de exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja.